Saudações fraternais, eu sou Samara, para quem não me conhece, eu sou do Centro Espírita Alvorecer. E me convidaram para fazer esse estudo hoje com vocês. Um tema para lá de interessante, um tema que nos ajuda muito a compreender a essência, né, da nossa caminhada, o que deve ser a essência da nossa caminhada, que é a lei do progresso. A lei do progresso é uma das leis divinas, né, leis naturais, que nós nascemos com essas leis na nossa consciência. Então, todos nós, quando fomos criados com as leis naturais, impregnadas em nossa consciência. E é por conta disso que quando a gente vai contra essas leis, nós nos sentimos mal. Nós nos sentimos desconfortáveis quando a gente não acata essas leis. São leis imutáveis. As leis naturais são imutáveis. Muito diferente das leis humanas, né? As leis naturais, elas são verdade em qualquer momento da humanidade. Assim como a lei do progresso, a lei da destruição, a lei da reprodução, a lei de amor, todas essas leis são leis que não se modificam. Assim como Deus é imutável, suas leis também é. A lei humana é diferente. Por quê? A lei humana vai evoluindo conforme evolui a sociedade. E, gente, já evoluiu bastante as leis humanas, né? A gente consegue ver o progresso da sociedade olhando para as leis humanas, sim. Por exemplo, a lei humana, até há um tempo atrás, a lei humana acolhia a escravidão, não é? A escravidão estava dentro das leis. E você veja bem que não é muito tempo não, tá, gente? Falando em período histórico, não é muito tempo não. Tem pessoas que vão falar assim, mas até hoje se encontram pessoas em trabalho análogo a trabalho escravo. Não pode falar que é trabalho escravo, né? Trabalho análogo a trabalho escravo. Mas está fora da lei, né? A pessoa está cometendo um crime. Isso quer dizer que a sociedade, como corpo, já não aceita mais a escravidão. E a nossa lei acompanhou a sociedade, certo? Ela teve que mudar. Ela teve que mudar porque ela era imperfeita. Então, a lei natural é uma lei perfeita. Ela não vai precisar se modificar. Enquanto a lei humana imperfeita vai se modificando e ainda vai se modificar mais. E se a gente for estudar a história da lei humana, a gente vai ver que ela já progrediu bastante e que tende a progredir ainda mais. Tem gente que vai fazendo essas leis lá na frente, pensando e fazendo, elaborando essas leis. E tem gente que vai se encontrando em dificuldades de atender essas leis. Porque na nossa sociedade nós temos a convivência de espíritos mais ou menos evoluídos, certo? Então nós vamos ter essa diferença sim, mas as nossas leis estão se melhorando. A lei do progresso nós não conseguimos burlar, não por muito tempo. Nós somos criados simples e ignorantes, né? Na criação todos somos criados iguais, simples e ignorantes, com a possibilidade da perfeição. Todos nós, quando somos criados lá, simples e ignorantes, já temos dentro de nós a semente de todas as habilidades que nós vamos desenvolver. Quando que nós vamos desenvolver isso? Quando nós tivermos vontade de desenvolver. É interessante isso, né? Independe de outras pessoas, independe da graça de Deus. Vamos falar assim, a pessoa nasceu tão inteligente, ela sabe fazer aquilo tão bem, Deus abençoou ela com esse dom. Não, Deus abençoou ela com a aptidão.
que tem que se desenvolver. Se desenvolveu quando? Se desenvolveu quando ela teve vontade de desenvolver. As nossas virtudes, elas estão dentro da gente para progredir quando a gente tiver vontade que elas progridam. Então, tem gente que acha que no estado mais primitivo, a gente era mais feliz. Porque, afinal de contas, nesse estado primitivo, a gente não precisava de nada. Então, a gente era mais feliz. Olha que pensamento. Não, é uma felicidade muito limitada. É a felicidade dos brutos. Conforme a gente vai evoluindo a nossa inteligência, a gente vai sim vendo novas possibilidades de aprendizado, novos caminhos a serem percorridos, e a nossa felicidade está após esses caminhos que nós vamos percorrer, após esse desenvolvimento que a gente tem que percorrer. Então, o progresso, a lei do progresso, é aquela inquietação que nós temos. Nós somos inquietos, nós demoramos a nos sentir plenos, né? Essa plenitude vai vir porque vai ser buscada. Vai ser buscada porque a lei do progresso está na nossa consciência e nos diz que nós temos que nos desenvolver. E é muito interessante a gente perceber que a lei do progresso é uma lei contínua, né? Nós vamos paulatinamente progredindo e nós não retrogradamos, nós não retrocedemos, não é? A gente não pode simplesmente voltar, porque o aprendizado que a gente tem é o aprendizado que fica com a gente. Quando a gente vai de uma encarnação para outra, a gente deixa a matéria e leva o quê? Leva o aprendizado. Esse aprendizado vai com a gente para as próximas encarnações. Então, você não tem como, você não consegue desaprender, né? Você não consegue desaprender. Assim como a gente não consegue desver, agora inventaram esse novo verbo, desver. Assim como a gente não consegue desver, a gente viu, a gente também não consegue retroceder, a gente não consegue desaprender, tá? Então, a gente não precisa ficar preocupado com isso. Ah, eu aprendi isso nessa encarnação, na próxima encarnação, será que eu vou saber? Vai. Pode ser que você não precise utilizar aquele aprendizado naquela encarnação e aquilo vai ser adormecido no véu do esquecimento. Mas você não vai perder. Então, o conhecimento que você conseguiu obter nessa encarnação, gente, é seu, tá? É seu, você não vai perder. Então, vale a pena você seguir até a terceira, quarta, quinta, sexta idade aprendendo. O nosso progresso, ele vem da gente mesmo, dessa vontade, dessa inquietação que habita em nós. Não é nada exterior que vai conseguir fazer isso. É claro que os espíritos mais adiantados podem nos auxiliar no progresso, através dos seus exemplos, né? Através de ensinamentos que só vão ser internalizados se eu quiser, porque muitas vezes eu fecho os meus ouvidos para os ensinamentos que eu acho que não são importantes. Então, eles podem sim nos ajudar. E a gente vai em marcha, gente, esse progresso não é uma marcha juntinho. Cada um vai progredindo no seu tempo, né? Nós temos um início em comum e nós temos um fim em comum, que é a perfeição. Aqui no meio, a gente vai de acordo com as nossas escolhas, progredindo mais rapidamente, progredindo mais lentamente. Tem gente que desenvolve mais rapidamente por caminhos mais retos. Tem gente que faz curva e vai indo mais devagarzinho. Mas sempre vai porque é uma lei que comanda toda a criação de Deus. Toda a criação evolui, né? Evolui, você falando no macro, né? A gente vai de um espírito simples e ignorante até um espírito inteligente, complexo, capaz.
E também as pequenas evoluções, por exemplo, a gente nasce com poucas possibilidades, né? A gente não anda, a gente não fala, a gente não faz nada sozinho e a gente vai devagar ganhando autonomia, certo? No nosso corpo físico. Existe esse progresso físico, tanto nas pessoas, nos animais, nas plantas. Você vê uma sementinha, depois você vê uma planta enorme, dá frutos. E esses frutos darem sementinhas e é um círculo de vida, não é mesmo? E a gente vê o progresso, né, da semente até a árvore adulta, do neném até a pessoa adulta, do filhotinho até o animal adulto. Então, tudo tende a progredir. E não tem salto, né? Você não está num dia neném, no outro dia acorda e está adulta. Assim como não há um salto de um espírito simples e ignorante para um espírito inteligente e capaz, certo? Então a gente tem que ter a paciência, né, de esperar esse desenvolvimento. Agora, também não seja paciente a ponto de dar passos muito menores do que aqueles que você pode dar. Então, nós temos que estar sempre buscando o nosso máximo aprendizado naquele momento, sem ficar angustiado porque acha que tem que fazer mais rápido. Faça o seu melhor a cada dia, né, atendendo às leis de progresso e às oportunidades de aprendizado que se apresentam. O ser humano possui dois tipos de progresso: progresso intelectual e progresso moral. É claro que tem um que é mais fácil de alcançar, que é o progresso intelectual. Progresso intelectual, a gente vai meio que a reboque da sociedade, né? Mesmo que eu não saiba como fazer um celular, eu sei como utilizar. Mesmo que eu não saiba como utilizar como fazer um computador, eu sei como utilizar. Eu não sei como se faz uma geladeira, mas eu sei como utilizar. Então a gente vai meio a reboque. O desenvolvimento do progresso moral, não. Progresso moral sou eu sozinha, né? A moral do outro vai me dar exemplo. Mas como eu vou ver esse exemplo, tá lá dentro de mim. Então, por exemplo, eu vou ver alguém muito caridoso, fazendo muita caridade. Eu posso pensar assim: ai, que idiota lá, todo mundo tá fazendo ele de bobo. Ah lá, olha, tá dando lá a cesta básica e ela tá lá fazendo outra coisa, indo se divertir, e ele achando, né? Eu posso falar isso. Eu posso falar também assim: nossa, ele tá fazendo caridade, aí eu quero ser como ele. Eu vou me esforçar para ser como ele, porque eu acho que é assim que tem que ser. Tá vendo? A gente olhou o mesmo exemplo. Mais uma eu decidiu entender aquilo de um jeito e a outra resolveu entender de outro jeito. Olha só, então eles vão poder ajudar a gente a partir do momento que nós desejemos ser ajudados, desejemos aquele exemplo para nos beneficiar, entendeu? Porque ele não vai poder obrigar assim: siga o meu exemplo. Não vai, a gente vai seguir se a gente quiser. O progresso intelectual, ele vai mais rápido e ele vai abrindo caminho para o progresso moral. Como? Quanto mais eu sei, mais opções eu tenho, mais discernimento eu tenho, desenvolvo mais o meu livre-arbítrio nas escolhas. Então, se eu sou capaz de utilizar a tecnologia, eu tenho que ter o discernimento, usar para o bem ou usar para o mal, né? A tecnologia em si não é boa nem má, mas você vê que hoje em dia tem gente que usa para o bem e tem gente que usa para o mal. Então, nós temos essa característica. Por isso que o progresso intelectual vai mais rápido. Porque a partir desse entendimento, nós vamos ter mais possibilidades de escolhas, e as escolhas ruins vão nos levando a resultados ruins, nós vamos mudando de caminho, né? As escolhas boas vão nos levando às respostas boas e nós vamos gostando de nos sentir bem e vamos mais por esse caminho. E aí até um ponto que o progresso moral vai ser o mesmo que o intelectual, tá?
E aí vai ser maravilhoso, porque nós vamos ter os dois progressos, nós vamos ter o entendimento e o sentimento que nós precisamos ter para a nossa perfeição. E aí nós vamos ter a felicidade, que é o que nós buscamos. Nós buscamos a felicidade. E por enquanto a gente não consegue encontrar a felicidade plena. Porque o nosso intelectual, um dos motivos, né? Que o nosso progresso intelectual está muito acima do nosso progresso moral. Mas a gente vai chegar lá, tá? Porque a lei de progresso é uma lei que não dá para a gente desobedecer. Quem tenta desobedecer acaba levando um tratamento bem carinhoso da vida e acaba despertando, né? Ah, eu não quero progredir, eu não quero aprender. Vai acontecer coisas na sua vida que vão fazer você aprender. Aprender às vezes de uma maneira mais dolorosa, não precisava sofrer. Mas a gente às vezes prefere, né? A gente fala assim: "Ai, não vou aprender, tá bom, tá confortável aqui", mas não tá. A gente só não tá vendo a realidade. Aí começa a acontecer coisas, né? Aí você pensa: "Nossa, Deus, mas por que que acontece isso tudo?" Acontece isso tudo, gente, para que a gente se movimente, né? São aqueles empurrõezinhos que a gente vai levando para a nossa progressão. Os obstáculos para o nosso progresso são os nossos defeitos. Dentre eles, é claro que os piores são orgulho e egoísmo. Esses dois entraves atrapalham demais a gente. Nós precisamos combater isso na gente o tempo inteiro, desenvolvendo na gente altruísmo e humildade. Gente, é treinamento. Muitas vezes você sabe o que você tem que fazer, mas você prefere não fazer. Se você já sabe o que tem que fazer, faça mesmo sendo uma violência contra as suas emoções, porque as suas emoções precisam ser educadas. Nossas emoções precisam ser educadas. Então nós precisamos ir contra as nossas emoções às vezes e fazer o que nós sabemos que é certo. Olha aí o discernimento, olha aí o progresso intelectual. Nós já sabemos que aquilo é o certo a fazer. Não é o que vai nos dar prazer. Não é o que vai nos dar o prazer material. Não é, não é aquilo que vai fazer a gente se satisfazer fisicamente. Mas a gente já sabe que é o que vai, o que é o certo. É o correto. Então, muitas vezes nós temos que nos violentar, né? Mas não é nos violentar, bater, essas coisas não, gente. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de você fazer o que é certo. O que é certo, fazer o bem aonde você estiver. Ah, mas agora eu queria estar. Ai, tá frio. Me chamaram para ajudar, não vou não. Não vou não, porque o meu conforto agora é ficar embaixo de um edredom quentinho. Deu para perceber? Mas lá na minha cabeça vai ficar lá, olha, não vou ficar bem, não vou ficar tranquila, porque eu sei que a minha obrigação era sair debaixo do meu edredom e ir lá ajudar quem chamou, ajudar a quem pediu, né? Então, isso que eu falo que a gente tem que se violentar às vezes, né? É dessa maneira que eu encaro, porque quando você faz isso, você vai trabalhando a sua emoção. Você vai lapidando a sua emoção. E quando você vê, você vai estar conseguindo fazer já com um sentimento melhor, né? A gente vai primeiro como diz Emmanuel, a gente vai primeiro na disciplina e depois vai na espontaneidade, tá? Isso é assim mesmo. Até o dia que você vai procurar as pessoas para você poder ajudar. Não vai nem esperar que peçam ajuda. Mas é engraçado, né, que às vezes a gente vê povos inteiros, né, sociedades inteiras que teimam em se manter num nível da barbárie quase, né? Aquele povo não evolui,
Será que aquela sociedade não evolui? Tem aqueles costumes, aqueles hábitos, será que não evolui? Ai, gente, aí a gente tem que pensar na reencarnação, né? Nós já sabemos da reencarnação. Quem está formando aquele povo não são os mesmos espíritos que estavam lá antes. Os espíritos que aprenderam já saíram de lá, mas tem espíritos que ainda estão naquela condição ali, precisam daquelas experiências. Então vão utilizar essa sociedade, vão aprender e vão seguir. Ou a gente acha que a gente nasce sempre no mesmo país, a gente nasce sempre na mesma cidade, a gente nasce sempre lá onde tem aqueles mesmos costumes. Não. A gente pode nascer até no mesmo país, mas a gente nasce num grupo familiar diferenciado, que já pensa e já age de uma maneira mais evoluída. A gente já nasce num lugar lá no país onde já se possa ter acesso à tecnologia, onde já se possa ter acesso à educação formal, certo? Então, aquela barbárie, né, aquele estado daquela sociedade serve a um estado espiritual, tá? Então, a gente não pode pensar, aquela sociedade não evolui, aqueles espíritos que estão lá não evoluem, não. Nascem lá, encarnam lá, espíritos que ainda necessitam daquelas experiências. É muito diferente pensar assim, né, gente? As verdades da doutrina espírita nos traz uma clareza, né, muito grande, e uma clareza que nos traz tranquilidade. Eu sei que as encarnações vão se suceder. Eu sei que eu posso encarnar em várias situações que vão sempre beneficiar as minhas condições naquele momento, se eu souber aproveitar. Não é maravilhoso? É maravilhoso. A gente tem que agradecer muito àqueles que construíram a doutrina espírita, e a gente tem que se esforçar demais, gente, para manter essa clareza doutrinária, para ter firmeza doutrinária, não deixar, gente, não permitir de jeito nenhum que conhecimentos externos venham diminuir essa clareza, né? A gente tem que mantê-la de forma que ela possa também consolar as pessoas que ainda não conhecem a doutrina espírita. A gente já conhece, tem muita gente que não conhece. A gente tem que entregar para eles uma doutrina limpa, tá? A gente está no momento que a gente precisa orar demais, fazer muita prece. Prece pelo movimento espírita. Porque uma coisa é o movimento espírita, outra coisa é a doutrina espírita, só que a doutrina é o que a gente faz dela, o que o movimento faz dela. A doutrina é maravilhosa, os espíritas nem tanto, né? Mas a gente pode, nesse momento, trabalhar com fervor, com energia, para manter a doutrina limpa, né? Para manter a doutrina pura. Porque é assim que ela é agora. Se tiver que mudar, vai mudar, mas não porque achamos que a doutrina está ultrapassada, que Kardec já, né? Kardec é só a ponta do iceberg. Não, gente, Kardec não é a ponta do iceberg. Se você não vai colocar que o trabalho kardeciano não é o monte todo, né, o iceberg todo, pelo menos põe na base de uma montanha, né? Porque embasa, a gente parte dali para conhecimentos de mais verdades, porque a verdade não vai mudar, certo? E isso ajuda a gente a entender o progresso, porque as verdades não mudam, a gente vai aprendendo mais verdades, encontrando e entendendo mais verdades. E a verdade vai ser sempre a verdade. As leis vão ser sempre as leis. As leis morais, as leis divinas vão ser sempre elas. Como a gente falou, a lei do progresso é uma lei que vai levar todos nós à perfeição.
toda a criação vai ser levada à perfeição. Mas nós não seremos iguaizinhos assim, né? Porque nós vivemos em ambientes diferentes. O que vai ser igual então? O igual vai ser o exercício da caridade. O igual vai ser a fraternidade. O igual vai ser o acolhimento, carinho, o amor. Isso vai ser igual. Vai ser igual no tratamento tanto de uma pessoa com a outra, como também de uma sociedade para outra. Então, hoje em dia, você vê as brigas políticas entre países, né? As brigas mesmo violentas entre países. Isso vai acabar. Vão ser iguais? Não, não vão ser iguais. Lá, o clima pede uma vestimenta assim, um comportamento assim. Aqui pede outro. Então, não vamos ser iguais. Mas isso é externo, né? Isso é externo. O que vai ser igual vai ser a nossa tolerância, a nossa bondade, o desenvolvimento das virtudes e dos valores espirituais vai nos deixar iguais em harmonia. Então nós não vamos ser todo mundo igual, desde lá do Japão até aqui no Brasil, né? Mas vamos ser seres que vamos ter virtudes desenvolvidas, bem desenvolvidas. É isso que a lei do progresso nos traz, né? Desenvolvimento da intelectualidade, levando a nossa moralidade também a se desenvolver. Gente, e o Espiritismo tem um papel no progresso da sociedade fundamental, que é o papel de acabar com o materialismo. Todo conhecimento espírita acaba com o materialismo. Conhecimento da imortalidade da alma, conhecimento da reencarnação, conhecimento da pluralidade dos mundos habitados, sem o esoterismo e as maluquices que falam por aí. Todos esses conhecimentos, gente, vão trazer o progresso, e é isso que vai impulsionar, é o papel do espiritismo na sociedade. Então, é um trabalho nosso, é um trabalho dos espíritas, é um trabalho do movimento espírita, né? Nós já falamos aqui da importância e da seriedade de se manter os conhecimentos espíritas como nós recebemos, né? Para que possa transformar e levar a sociedade à transformação que precisa. Para que possa fazer o papel, a doutrina espírita, que tem que fazer. Tá? Nós não vamos conseguir retardar o progresso, não. Né? Mas nós podemos embaraçar. Nós podemos nos embaraçar se nós não tivermos esse cuidado. A gente está em uma época onde está tendo muitas tentativas, né, de entranhamento de conhecimentos externos, muito ataque à própria figura de Allan Kardec, né, que é o nosso codificador. Nós não seguimos Kardec, não é isso que eu estou falando. São os conhecimentos trazidos pelos espíritos que ele organizou. Então nós temos que ter cuidado. Porque para mudar o conhecimento trazido pelos espíritos num trabalho que foi daquele tamanho, tem que ser um trabalho do mesmo tamanho para ter essas modificações, né? Então nós precisamos ter muito cuidado, tá? Para manter, porque o papel do espiritismo é um papel crucial na transformação da sociedade, porque acaba com o materialismo. E é o materialismo que segura a sociedade muitas vezes perto da barbárie. Porque as guerras acontecem por coisas materiais. Mesmo aquelas guerras que se dizem guerras santas, não são, não. Se você pegar na base, é petróleo, é água, é água, tá, gente? É petróleo, é água, aquele caminho para o mar, é o ouro. Sempre são coisas materiais. E quando a sociedade descobrir que essas coisas materiais são transitórias,
que a nossa vida é uma vida imortal, e o que a gente leva e o que a gente precisa para a nossa felicidade vai muito além do material, não vai ter mais motivo para guerra. E é o papel da doutrina espírita. Esse papel, muito importante. No livro A Gênese da Alma, de Caibashuta, no seu capítulo 38, né, A Justiça Divina e a Lei do Progresso, a gente vai encontrar informações muito, muito interessantes, muito bonitas, né? Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, e a todos Deus criou iguais, e a todos ele concede os mesmos meios de progresso, as mesmas graças, o mesmo amor. É uma perfeição, né? Nós somos criações da perfeição. Então ele nos cria todo com as mesmas possibilidades perfectíveis. E nesse mesmo capítulo, Caibá vai colocar: a justiça divina não admite concessões nem privilégios. Filhos do mesmo amor, somos herdeiros de parcela igual, cota que vamos recebendo na medida dos nossos méritos, dos nossos trabalhos, nos colocando ainda a responsabilidade, né? Nos demonstrando a nossa responsabilidade para receber ou desenvolver na gente as nossas virtudes, as virtudes que precisamos desenvolver para chegar à nossa felicidade. Porque tem muita gente que acha que há injustiça, e não há injustiça na lei do progresso, não há injustiça na criação de Deus. Existem respostas às nossas ações, isso não é injustiça, isso é justiça. E a bondade está em que a gente vai sempre ter oportunidade de nos reajustarmos, de aprender aquilo que a gente tem que aprender. Isso que Caibá está falando aqui, da justiça divina. Eu vou terminar esse nosso estudo lendo um pedacinho de um poema do livro Antologia da Espiritualidade, de Chico Xavier. Eu vou ler um pedacinho que eu achei muito interessante. É um livro de poemas, né? E ele fala assim, num pedaço de um poema. Esse poema eu vou falar para vocês, que chama Deus é Caridade, e o Espírito é Maria Dolores, o nome, tá? E eu vou ler para vocês o final. Conquanto seja em tudo a justiça perfeita, que nos premia, ampara, aprimora e endireita, pelo poder do amor incontroverso, Deus quer que a lei do amor seja cumprida pela glória da vida nas mais remotas plagas do universo. Serve, pois, coração, a tolerância, a paz, a bondade e a união. Embora desprezado, anônimo, sozinho, agradece em silêncio a injúria, o pranto, o espinho e serve alegremente. Dor é nova ascensão à vida superior. Rende-te a Deus e segue para a frente, pois Deus é caridade e a caridade ardente tudo cobre de amor. Lindo, né? Esse é o progresso que nós precisamos buscar, que nós precisamos acelerar, né? É o progresso na tolerância, na paz, na bondade e na união. A dor é nova ascensão à vida superior. Vamos aproveitar muito, gente, esse momento em que a dor está mais próxima de nós. Nós estamos num momento em que os sentimentos de angústia, né, querem tomar conta da gente. Não vamos deixar, não. Vamos aproveitar esse momento para o nosso crescimento. Vamos buscar aqueles que sofrem mais nesse momento para a gente oferecer a nossa ajuda. Isso é o progresso. O progresso agora veio nos dando um empurrãozinho, tá? Esse isolamento social, essa pandemia, essa doença, é um empurrãozinho para a gente evoluir moralmente. Vamos aproveitar.
porque se nós estamos passando por isso que nós precisamos passar. Estamos encarnados no tempo, no lugar que precisamos estar. Vamos fazer o nosso melhor, vamos sair desse momento de pandemia mais desenvolvidos moralmente. Mas para isso nós temos que ter a nossa vontade, tá? Principalmente nós, os espíritas, que temos esse conhecimento, que não temos mais base para desespero. Nós sabemos que o desespero não ajuda em momento algum. Então vamos progredir, aproveitar esse momento para progredir. E eu vou encerrar fazendo uma prece, tá bom? Deus nosso Pai, de amor e bondade, agradecemos esses momentos, Senhor, de aprendizado, esses momentos que paramos um pouco para estudar mais sobre a doutrina espírita tão esclarecedora. Muito obrigada, Senhor. Pedimos nesse momento que todos possamos oferecer vibrações de amor, vibrações de paz, para que a espiritualidade bendita possa realizar tarefas de socorro nesse momento por que passa a nossa sociedade. E assim, Senhor, de corações confiantes em Ti, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade bendita que nos assiste, encerramos esse nosso estudo com o nosso muito obrigada. Graças a Deus. Bom, gente, terminamos por aqui. Até uma próxima. Saudações fraternais muito carinhosas para todos vocês. Tchau!